inscrevam no canal, dá um like e compartilha. Vem comigo, Descobrindo a História. O conhecimento é nossa maior arma contra as atrocidades da sociedade moderna. Afinal, conhecimento é poder. 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o professor Uide Araújo e esse é o canal Descobrindo a História. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre os povos germânicos, os famosos bárbaros que a gente tanto ouve falar. Para a gente entender um pouco sobre o conceito de bárbaro, sobre quem eram esses povos germânicos, a gente tem que falar um pouquinho também sobre o modo de vida romano. Para os romanos, que se achavam os superiores de sua época, se achavam os mais intelectuais, os mais desenvolvidos, todos aqueles que não seguiam seu modo de viver, que não possuíam a cultura romana, eram considerados inferiores. E uma forma de inferiorizar essas pessoas era denominá-los como bárbaros. Então, a denominação bárbaro era algo que ninguém queria para si naquela época. Como também era algo que os próprios bárbaros, como eram conhecidos, não se intitulavam, certo? Então eles não chegavam e diziam: eu sou um ostrogodo, eu sou um bárbaro, eu sou um visigodo, eu sou bárbaro, tenham medo de mim. Não. Essa denominação é uma denominação romana e que a gente seguiu e a gente fala até hoje sobre esses povos bárbaros. Mas nada mais é do que um modo de ver as pessoas que eram diferentes, que não seguia a cultura romana naquele período da história. Algo bastante interessante da gente saber também é que, como o Império Romano ele vivia em constante expansão, boa parte do seu território nada mais era do que o território dos povos germânicos, dos povos bárbaros, que acabaram sendo conquistados pelo poder militar do exército romano. A gente sabe que o exército romano foi uma das maiores potências militares de sua época. Então, em um determinado momento da história, quando vai começar a existir a ruralização do Império Romano, a gente vai falar um pouco sobre isso em outras aulas, quando o povo das cidades começa a ter uma economia enfraquecida e começa a ir para a zona rural, Roma começa a se enfraquecer, os seus exércitos começam a se enfraquecer e os germânicos veem aí uma possibilidade de reaver seu território. Professor, então foi de uma hora para outra. Os germânicos viram que Roma estava enfraquecida, partiram para cima e foram lá e conquistaram de volta seus territórios. Nada disso, pessoal. Essas invasões bárbaras, essas invasões germânicas, elas demoraram um pouco de tempo e elas foram crescendo à medida desse tempo. Começou, por exemplo, com a aceitação de germânicos dentro do exército romano, coisa que antes não podia acontecer. E esses germânicos conseguiram alcançar até altos cargos militares, certo? Depois, eles começaram a ser aceitos também como comerciantes, como colonos nas terras dos romanos e assim por diante. Algo bastante interessante também, que vale a pena a gente salientar, é a forma de vida dos povos germânicos. Diferente dos povos antigos que a gente já estudou, como egípcios, romanos, gregos, os germânicos eles ainda viviam de forma seminômade. Então eles precisavam sempre estar mudando de região, mudando de localidade, à medida que os recursos iam se extinguindo, iam se acabando. Então, para isso, eles precisavam ser exímios guerreiros, porque eles viviam em constante guerra. Eram vários os povos germânicos. Quando a gente fala em povos germânicos, a gente não pode ter em mente apenas um único povo, como, por exemplo, gregos. Quando eu falo gregos, é gregos e acabou. Quando eu falo germânicos, eu tenho, por exemplo, ostrogodos, visigodos, eslavos, burgúndios, vândalos, hunos e vários outros povos. Então esses povos viviam em constante guerra por território, por terras férteis, para poder viver, para poder estabelecer território. Ok? Esses povos também eles eram bem interessantes porque eles deram origem à cultura dos deuses nórdicos. Para vocês aí que assistem muitas séries Marvel, que assistem muitos filmes de super-heróis, aqueles deuses de Asgard, chamam deuses de Asgard, os asgardianos, eles são originários nos deuses nórdicos dos povos germânicos. A gente tem Freya como a deusa da fertilidade,
Thor, filho de Odin, Thor era o deus do trovão e Odin era o pai de todos os deuses. Então essa cultura, essas divindades nórdicas que hoje a gente vê nos quadrinhos, vê nos filmes de super-heróis, eles surgem com os povos germânicos. Eu vou deixar aqui um mapa comentado, para a gente ver alguns desses povos e a sua localidade após a invasão do Império Romano, ok? Vamos acompanhar o mapa. Pronto, pessoal, como vocês podem observar no mapa, a gente tem aí alguns dos principais povos germânicos, certo? Então a gente tem os francos, os burgúndios, os ostrogodos, os suevos, os visigodos, os vândalos e além disso a gente tem aí, se vocês conseguirem encontrar, uma linhazinha divisória que vai repartir entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Se vocês observarem, esse Império Romano do Ocidente é onde ocorreu, melhor dizendo, as invasões bárbaras, as invasões germânicas. Observem que em cinza a gente tem o Império Romano do Oriente, com a sua capital Constantinopla, e ele não tem a presença de povos germânicos, ok? Como vocês puderam ver, eram vários os povos germânicos. Mas professor, como eles conseguiram ocupar todo o Império Romano? Por que isso aconteceu? Pessoal, como eu falei antes no começo da aula, isso foi algo gradativo, foi ocorrendo gradativamente. E foi isso que deu fim à Idade Antiga, como a gente já falou em outras aulas também. Após as invasões bárbaras, a gente termina a Idade Antiga e entra no conteúdo que estamos vendo agora, que é a Idade Média, ok? Esses povos germânicos, como eu falei também antes, eles viviam em constantes batalhas por territórios. E existia um deles, que eram os hunos, que eram considerados os mais temíveis dos povos germânicos. Para vocês terem uma ideia, reza a lenda que esses hunos eles dormiam em cima dos seus cavalos e guardavam carnes cruas, carnes de iaque, por exemplo, em cima da perna, que quando acordava, quando sentia fome, no meio da batalha, eles comiam aquela carne que estava ali em cima. Então eles eram extremamente cruéis. E os germânicos, que estavam com medo dos hunos, eles começam a adentrar no território romano. Por sua vez, esses romanos também tentavam repelir as invasões germânicas. Então vamos se colocar no lugar do germânico, pessoal. Se eu vou para um lado, os hunos vêm e me matam. Se eu vou para o outro, os romanos vêm e me matam. E aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então os germânicos pensaram o seguinte: os romanos são mais fresquinhos que os hunos. Se eu for para os hunos, eles vão me espetar numa madeira, vão me empalar, vão comer minha carne, se for possível. E se eu for para os romanos, a morte vai ser menos dolorosa. Então, se eu tiver de morrer, eu vou morrer mais calmamente. Dessa forma, eles começam a adentrar no território romano. O romano, como já estava com o exército bem enfraquecido, e como também não era burro nem nada, o romano pensa o seguinte: rapaz, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os hunos são realmente muito cruéis. Os godos, os ostrogodos, eles estão aqui querendo se chegar, a gente pode fazer uma amizade, pode fazer uma parceria. Então, vamos juntar o útil ao agradável e vamos se aliar aos germânicos. Então, e aí, germânico? Vamos fazer um acordo. Eu te deixo morar aqui e você vai me proteger dos hunos. Fechado, chefia. Tamo junto. Então assim começa a ocupação do território romano pelos germânicos, certo? Que vai culminar, que vai acabar lá no final do Império Romano, quando Rômulo Augusto ele é deposto. E assim inicia-se realmente a Idade Média. Bom, pessoal, é isso aí. A aula de hoje foi um breve resumo sobre os povos germânicos, sua origem e como eles conquistaram todo o território do Império Romano, certo? Se vocês quiserem saber mais, ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal e vão lá, dá um like, nos ajuda a colocar o vídeo lá em cima na busca do YouTube. Quanto mais gente aprender, melhor. Conhecimento é poder, ok? Próximas aulas iremos falar sobre a Alta e a Baixa Idade Média, como também falaremos sobre religião, comércio e vários outros temas que envolvem a playlist da Idade Média. Bom carnaval para todos, fiquem todos com Deus.